Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de ciências e nós vamos continuar os nossos estudos sobre o sistema solar e hoje nós vamos falar sobre os movimentos da Terra, os movimentos de translação e de rotação. Eu vou explicar, sobre esses movimentos e depois nós temos algumas questões para responder. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na explicação, porque nós temos os exercícios para responder sobre a explicação e o texto que eu vou passar para vocês. Então, eu vou iniciar a nossa leitura e vocês me acompanhem. Os movimentos da Terra. Temos o costume de contar a passagem do tempo em anos. Mas por que o ano tem 365 dias? Considere que a Terra se move em sua órbita. Lembra que na última aula eu expliquei que órbita é o movimento que os planetas realizam em volta do Sol, né? Esse movimento circulatório que os planetas fazem em volta do Sol se chama órbita. Eles estão orbitando, ok? Eles dão voltas em torno do Sol. Então, considere que a Terra se move em sua órbita e dando voltas em torno do Sol. Esse movimento é conhecido como translação. Então, a Terra, além de fazer esse movimento em torno do Sol, ela gira na sua própria órbita. Então, nós estamos vendo esse movimento duas vezes, a Terra girando na sua própria órbita e ela fazendo esse movimento em torno do Sol, né? A duração de um ano é o tempo gasto pela Terra para dar uma volta completa em torno do Sol. Ao mesmo tempo que faz o movimento de translação, a Terra gira em torno de um eixo imaginário. Esse outro movimento, ele é chamado de rotação, né? O período que chamamos de um dia é o tempo gasto pela Terra para fazer o giro completo sobre esse eixo imaginário, chamado eixo de rotação. Esse movimento dura 24 horas. Assim, quando uma parte do planeta está iluminada pelo Sol, a outra está escura, com a rotação da Terra. Então, anoitece onde era dia e amanhece onde era noite. Então, conforme eu fui falando, apareceram as imagens ali, né? Da Terra fazendo o movimento de translação, né? E depois sobre o dia e a noite, né? Percebam que o lado que está virado para o Sol é dia e o outro lado é a noite. Eu vou explicar para vocês aqui no vídeo, para vocês entenderem melhor, para ilustrar melhor isso que eu acabei de falar. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês agora com o vídeo esse movimento. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Ela gira em torno de um eixo imaginário que passa pelos polos. Então, percebam ali que tem um eixo, né? Ele tem 24 graus e ele fica meio inclinadinho, né? A Terra, ela demora 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. A rotação, ela é responsável pelo dia e pela noite. Então, conforme ela vai girando, a parte iluminada é dia, né, como a gente já sabe, e a parte que fica escura, que é o outro lado, é a noite. Agora nós vamos falar sobre o movimento de translação. Translação é o movimento da Terra ao redor do Sol. Esse movimento ele demora 365 dias, um ano, para uma volta completa ao redor do Sol. Como a translação da Terra não é 365 dias exatos, mas 365 dias e 6 horas, nós temos o ano bissexto, né? Que no ano bissexto ele tem 366 dias. Por isso que no mês de fevereiro, a cada 4 anos,
tem um dia a mais, né? Que é o dia 29. Então, o movimento da Terra de translação e de rotação, eles acontecem ao mesmo tempo sempre, né? São movimentos que acontecem na mesma hora. Então, as mudanças de luminosidade que acontecem ao longo de um dia ocorrem a diferentes posições que o Sol pode ser visto a partir de um ponto da Terra, como essa imagem que a gente está mostrando aqui, né? Então, ali são as posições que o Sol fica, né? Nós temos ao oeste, que é onde o Sol se põe, aí ele fica bem no centro ali, né, ao meio-dia, e a leste é onde o Sol nasce. Ao amanhecer, podemos ver o Sol a leste, junto com a linha do horizonte. Ao meio-dia, ele está no ponto mais alto, e no final da tarde, ele encontra-se a oeste, é onde ele se põe. De novo, ele está na linha do horizonte. Costumamos dizer que o Sol nasce pela manhã e se põe ao anoitecer. A maneira como falamos leva em conta a nossa impressão de que o Sol se movimenta no céu. Mas sabemos que é a Terra que realiza esse movimento de rotação. Então, quando a gente olha aqui para o céu, a gente tem a impressão de que o Sol que se movimenta, mas somos nós, né, enquanto planeta Terra, que estamos em constante movimentação. Mas não é só durante o período em que o Sol aparece deslocar-se no céu que podemos perceber o movimento de rotação da Terra. Durante a noite, as estrelas também parecem deslocar-se do céu. Então, se a gente ficar olhando por um tempo para o céu à noite, a gente pode perceber que as estrelas também se movimentam, né? E dizemos que a rotação do nosso planeta produz um movimento aparente do Sol e das outras estrelas. Então, para a gente perceber a movimentação do Sol, eu vou fazer a comparação dessas duas fotos que tem essas esculturas, né? Vocês podem perceber que as fotos mostram o mesmo local, só que elas estão em diferentes horários, né? Se a gente olhar de frente a foto, a gente vai perceber que a sombra na primeira foto, ela está do lado direito, né? Então, isso significa que o Sol está do lado esquerdo. Aí a sombra ela fica projetada para o lado direito. Quando o Sol está se pondo a oeste, ele vai ficar do lado esquerdo e a sombra vai ficar projetada do lado direito, que é leste. Isso a gente olhando essa foto de frente, né? Então, a gente pode perceber a movimentação do Sol também através desses detalhes, né? Porque a gente se dá conta disso principalmente aqui na praia, né? Na Praia do Francês. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Sol, ele nasce lá em direção à praia, né? Se a gente for de manhã olhar o nascer do Sol, a gente vai ter a impressão que ele tá surgindo lá de dentro da praia, né? Da água. E quando ele se põe do outro lado. Então, dá pra gente ver ele se pondo lá nos coqueiros, que é essa que é a impressão que a gente tem olhando daqui, né? Ele nasce na praia e ele se põe lá do outro lado no coqueiro. Ele tá nascendo a leste e vai se pôr a oeste. Essa é a percepção que a gente tem quando a gente observa ele nesses dois horários, né? Que é a mesma coisa dessa foto aqui, né? Ele nasce, aí ele tem um pico de altura e depois ele se põe, ok? Por isso que a gente tem essa projeção dessas sombras nessas duas fotos, né? Comparando, dá pra gente ver que ele fez esse movimento, né? Ele saiu de leste e foi para oeste, né? Então, assim, pra gente entender um pouquinho melhor, é mais ou menos isso. Agora, nós temos
umas questões para responder sobre essa explicação que eu dei. Esse texto eu vou disponibilizar lá no nosso grupo, que é para vocês consultarem na hora de responder. Então, de acordo com o texto, responda as perguntas abaixo. Quanto tempo a Terra gasta para dar uma volta completa em torno do Sol? Né? Esse aqui eu falei lá no início do nosso vídeo. Número 2. A Terra gasta um dia para fazer um giro completo sobre um eixo imaginário. Como é chamado esse movimento? Número 3. Complete as frases abaixo. Ao amanhecer, podemos ver o Sol né? Essa pergunta aqui eu dei ela mais ou menos parecida na última aula, né? Então, algumas de vocês erraram. Eu repeti ela aqui porque tem uma parte que explica bem ali no nosso texto, tá bem visível. Então, eu acho que vocês conseguem identificar, né? AB. No final da tarde, o sol se põe né? Também é ali na mesma parte, aonde tem a resposta ali no texto. AC. Dizemos que a rotação do nosso planeta produz aí aqui vocês vão escrever, do Sol e das estrelas. Isso aqui também eu acabei de explicar, tá? Ali no nosso vídeo. Considere que a Terra se move em sua órbita, dando volta em torno do Sol. Como esse movimento é conhecido? Então, essas são as perguntas da atividade de ciências de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, me chamem que eu explico de novo. Lembrando que hoje a gente tem atividade de ensino religioso, tá? Então, eu vou ficar aqui aguardando o retorno da atividade de vocês. Qualquer coisa, eu estou por aqui, ok? Tenham uma ótima aula e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!